As duas equipes criando bastante. Eu vi o Barcelona aqui, nós fizemos jogos do Santos na primeira fase. E ele estava no grupo do Santos com o Boca Júnior. E ele classificou em primeiro. Ganhou do Santos aqui, né? Então foi um jogo difícil. Mas eu acho que o Flamengo já encaminhou. Porque dificilmente o Flamengo não faz um gol fora de casa. Mas por isso. Pode perder o jogo lá, que eu acho que vai perder. Mas faz gol. O Bruno Prado assistiu esse jogo, o Flávio estava comigo no jogo. Eu vou perguntar pro Bruno a respeito desse jogo. 2-0, uma vantagem considerável. O mais importante, Bruno, foi não ter tomado um gol, realmente. Eu, particularmente, não gosto dessa história de gol fora de casa valer 2. Acho que isso teria que acabar. Você até comentou que a Liga dos Campeões está pensando Acabou já. Acabou, né? Já acabou, né? Isso. Sim. A Copa do Brasil aqui no Brasil acabou isso. Enfim, tomara que a Conmebol reveja, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores da América. É uma vantagem considerável, né? Levando em conta que o Flamengo dificilmente não vai marcar um gol, né, Bruno? Sim, eu concordo com o que o Vampeta analisou do jogo. Não foi... Sim, o Barcelona podia ter feito mais de um gol também. Foi um jogo muito aberto. O Flamengo, com o Renato, ele é um time assim que ele não controla muito o jogo. Ele ataca e toma, ataca e toma. Como ele tem jogadores melhores que a maioria dos times, ele acaba normalmente ganhando jogos. Até tem alguns jogos que o Flamengo goleou, contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Grêmio na Copa do Brasil, que ele não estava massacrando o adversário. Aí quando ele faz o gol, aí ele tem espaço, que aí o adversário vem com tudo e dá espaço para o time do Flamengo. É muito difícil de segurar. O contra-ataque com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com o Arrascaeta, que não estava ontem, é difícil. Então o Flamengo lá em Guayaquil, ele vai ter espaço, né? O Barcelona vai atacar de novo, e o Barcelona pode fazer gol, mas se toma um, tem que fazer 4-1, né? Tem que fazer 4 pelo menos. Então é muito difícil, mas ontem foi o talento individual que decidiu. A facilidade de chance de gol que o Barcelona teve, né? Muito. Ontem quem decidiu o jogo foi o goleiro, né? O Diego. E o Gabigol e o Bruno Henrique, que é uma dupla histórica, né? Ontem assim, o Flamengo venceu. Eu não acho que o Flamengo foi melhor que o Barcelona. Acho que foi um jogo igual. Só que o Flamengo tem jogadores melhores, né? Você gostou da estreia do Davi Luiz? Foi bem, foi normal, não, tranquilo. Assim, se perder, se perder esse jogo, ia dizer que... Porque a zaga do Flamengo não defendeu bem, ó. 15 minutos de jogo, era pra estar, né? Era pra estar 2-0 tranquilinho pro Barcelona. O início foi bem melhor do Barcelona. Ontem, assim, foi decidido pelo talento mesmo. O primeiro gol foi uma jogada linda, né? O Gabigol, acho o Bruno Henrique lá no segundo pau. O segundo gol foi um contra-ataque. O Gabigol, o Vitinho, o Bruno Henrique. Então, esses caras resolveram o jogo, né? Mas foi um jogo, assim, se fosse... Até o Vampeta até colocou uma vantagem pro Flamengo. Até talvez o Flamengo, se fosse 3-3 não seria absurdo pelo que foi. Até um empate. Foi um jogo muito aberto e para os dois lados, não foi só um lado, não, para os dois lados. Acho que lá vai ser parecido, só que o Flamengo, se fizer um gol, só perde se tomar 4-1. Eu acho que estava me surpreendendo, Flávio. Esse time do Barcelona, ele é o 7º colocado do campeonato equatoriano. Olha a fumaça que fez. Mas ele tem quebrado essa hegemonia de Brasil e Argentina, né? Flávio, antes de você começar a falar, ontem o Vamp trouxe alguns dados e eu juro que eu não abri, mas estava aberto aqui os dados que o Vampeta trouxe ontem. Vamos lá. Com a vitória, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, iguala o colombiano Gabriel Uribe como treinador com mais vitórias 49. Na história de Libertadores da América. 81 jogos, 49 vitórias, 13 empates e 19 derrotas. 65,8% de aproveitamento, um título e um vice-campeonato. Olha o que o professor está aprontando, Renato. Flávio. Concordo, ele é do nível do Gabriel Uribe. Não. Você acabou de falar. Você acabou de falar. Ele é do nível do Gabriel Uribe. Pronto. O Uribe é colombiano, né? É colombiano. Vou repetir, Flávio. Ele é igual o Uribe. 81 jogos, 49 vitórias, 13 empates. Vamos ver se muda o discurso. 19 derrotas, 65,8% de aproveitamento. Um título. Eu prometi que eu não ia me estressar hoje no comando aqui do programa. Um título e um vice-campeonato. É o melhor treinador da atualidade no país, ao lado do Cuca. E o Flamengo tá ou não com o pé e meio na decisão, senhor Flávio Prado? Acho que o Flamengo tá com o pé e meio na decisão, as individualidades resolveram. O Renato mostrou que é do nível do Gabriel Uribe a gente tem que louvar o Barcelona de Guayaquil, que ele consegue com todas as adversidades que na verdade a Libertadores é feita para Brasil e Argentina. E ele consegue quebrar essa hegemonia, consegue entrar, consegue jogar futebol. Flávio, consegue jogar eu estava vendo o orçamento do Barcelona por ano é de 50 milhões.
O do Flamengo chega a 650 milhões. 10 vezes mais e ele joga de igual para igual. Mas esse é o que futebol, é bem né? legal. Não, claro. Esse é o Agora, futebol. não, eu tô louvando um time que faz isso. Eu acho legal. Acho bacana quando Fortaleza vem aqui e encara de igual para igual, mesmo com orçamento mais baixo. Isso é legal. Eu acho bacana pro futebol isso. Então, mas o Flamengo, claro, que encaminhou. Dentro daquele salário mesmo, dificilmente deixará de fazer um gol pela maneira como joga e perfeito, né? Então, tá. Mas tá qual bem é o encaminhado. mérito do Renato nesse time, Flávio? Agora falando bem sério, você tem a questão Eu de acho você que o entender Renato- o Renato um técnico normal, né? Isso, Você entende que exatamente. o Renato... Ele tem um grande mérito. Isso. Ele deixa os caras jogarem. Mas em todos os clubes? Até com os clubes que ele não tinha um elenco forte como o do Flamengo? Sim, o jeito dele, né, de trabalhar. Ele é o treinador boleirão. E que ganha também, claro. Ele deixa o jogador jogar. Ele mesmo declarou que ele falou pros caras: como é que você jogava com o Jorge Jesus? Vamos tentar fazer o mais próximo disso. Ok, ele é boleirão. Ele tem um ótimo relacionamento com os jogadores, tudo indica isso, né? Que ele tem um ótimo relacionamento, ele é bom de conversa. Isso também é um grande mérito dele, claro. O que eu digo é que ele não é um estrategista e ele também não se importa em ser estudioso, estudar para virar um estrategista, só isso. Mas ele é boleirão, ele deixa o time jogar, ele não trava jogador. Acho que isso é uma virtude. Ele é um bom gestor de grupos, ele tem uma série de virtudes, claro que sim. Eu particularmente não acho. Acho o Renato um grande treinador, já provou isso, conquistou títulos importantes, é um cara que sabe lidar com elenco de peso, com jogadores rodados. Acho que cairia bem numa seleção. O Tite já deixou claro que depois do Catar, mesmo a CBF querendo ou não, ele já vai sair. E aí, possivelmente, o próximo a assumir, tá ficando cada vez mais claro, isso é o Renato Gaúcho. Aliás, o Cuca Não foi vão evoluir perguntado... para um técnico estrangeiro. Né? Então, mas tá bom. aí eu já discordo de você. Eu acho que se levar em conta essa maneira de trabalhar com elenco, com jogadores rodados, jogador de competência, de peso, de repente numa seleção brasileira pode dar liga esse trabalho que você mesmo colocou. Talvez. Que deixar os vão caras à estranhar vontade. Um pouco, É mas deixar os caras caras à vão estranhar vontade. um pouco, né? Aquela história quando os caras vinham da Europa para fazer era como é que é aquele polichinelo e tal, com o Dunga, né? É um negócio meio esquisito. Era melhor ter um técnico de um nível mais elevado, como é o caso do Tite, ou então um cara de fora. Mas aí tudo bem. Eu vou querer saber a opinião do Bruno com relação ao Renato e quero saber também a do Vampeta com relação ao Renato Gaúcho. Porque é difícil bater no homem. O cara tá fazendo Mas um eu não trabalho bato melhor nele, atrás do não. outro. Não, mas Eu falo que eu ele não não consigo é um colocar ele estrategista. como um treinador comum. É impossível colocar ele como um treinador comum. Ele é um bom gestor de grupo, o que é bacana, o que é tem vários, já expliquei, já falei várias vezes aqui, tem vários treinadores que eles se consagraram como grandes gestores de grupo. O Mário Travalini, o Brandão, caras que ganharam pra caramba. O próprio Filipão, ele não é um grande estrategista, mas ele é um grande gestor de grupos. Enfim, tem uma série de treinadores e tem o treinador que é o estrategista, tipo Vanderlei Luxemburgo. Esse é o que eu mais gosto. É o cara que estuda, o cara que cria situações novas e tal. Mas não tem espaço pro tipo de treinador? Claro que tem. Tanto tem que o Renato tá aí, tá fazendo sucesso, tá levando bem o grupo dele, ganhou coisas, como você citou, tá tudo certinho. Eu já vi equipes inferiores a do Flamengo dele jogarem um futebol bonito. Então acho que o cara tem que tirar de algum jeito, montar alguma estratégia pra fazer isso, Vamp. Por exemplo, tem o Filipão que tá dirigindo o Grêmio e o Luxemburgo que tá lá na Série B com o Cruzeiro. Os caras não precisam provar mais nada pra ninguém, já tem uma carreira consolidada, tá ainda na bola porque gosta. Mas da geração, aí vamos pegar de janeiro pra cá, quem vive o melhor momento. Cuca e Renato. Sim. Eu ainda boto o Cuca um pouco à frente do Renato, porque o Cuca, no ano passado, com o Santos, chegou à final de uma Libertadores. Com o Palmeiras. Com tudo. Esse trabalha mais. Entendeu? Os O dois eu Cuca- também sou mais Cuca. Aí você vai falar assim, o Cuca, ele tá com o Atlético Mineiro que contratou Hulk, a galera, um super elenco. Mas há de ressaltar que o Cuca com o Santos só tinha 11 jogadores, não tinha um super elenco e fez a melhor campanha na Libertadores junto com o Palmeiras no ano passado. E o Renato, por N motivos, não topou pegar, por exemplo, esse pepino que seria o Corinthians. Nada contra, eu também não pegaria. O E que a gente Santos. questiona não quando o cara pegaria. pega, a gente Mas eu questiona. não sei se ele pegasse, O ele ia Santos. fazer Então alguma coisa. eu boto os dois momentos assim, dos dois muito bom, mas o Cuca à frente ainda. O Cuca na frente. Eu também. Aí depois vem as outras prateleiras cá embaixo. Eu penso assim, eu sempre falei isso aqui. Eu não coloco Flávio, nem o Bruno, Abel, eu não Vampeta. coloco nem o Abel junto com Eu o também Cuca não. e o Renato, pelo modo que o Palmeiras vem jogando. E não é porque foi campeão da Libertadores, não. Já não vem jogando bem há 2 temporadas. Eu acho que Teve conquista, eu sou resultadista. Eu acho que o Ganhou, Abel vai entrar pra abaixo história, mas deles também. Abaixo do poderia Cuca, fazer tá com que o Palmeiras jogasse um pouco melhor. Ô Bruno, eu entendo o seguinte, quando o cara chega a um patamar elevado,
e quando prova a sua competência, normalmente ele vai estar entre os bons. Sim. Ponto. Eu sempre falei isso. Tem as exceções. Um Douglas no Barcelona é uma exceção, tá? É uma exceção. Mas, por exemplo, por que É mais que que... uma exceção, né? Uma picaretagem. Não, sim, mas tem Tem muitas várias, dessas. né? Isso, tem muitas. o cara No pode- Barcelona mesmo tem Keirson, Aí o- tem Henrique. mas E o tem- cara pode até chegar, mas não fica. Mas eu acho que por um cara estar comandando um Flamengo nesse momento, Sim. é porque o cara é bom. Ponto. Claro que é. O cara é bom, No o cara estilo é. dele, claro. Então, o cara é diferente, o cara é um cara que chama atenção. Aqui no Brasil não dá pra levar muito a sério isso, porque a gente vê caras assumindo clubes que não teriam condições, ou então jogadores em clubes que não teriam condições de atuar. A realidade do futebol brasileiro nesse momento. Mas essa é a regra, que teoricamente você tem que estar num grupo bom, o cara que tá num grupo bom o cara é bom. E aí, Bruno, o que você pensa do Renato? E o individual realmente faz a diferença no time do Flamengo? Porque ontem ficou meio claro isso, né? E fica claro em algumas partidas, que o individual do Flamengo faz a diferença. O Gabigol pode estar escanteado, o Pedro chega e resolve. Sim. Assim, o Renato, eu acho que ele mudou de prateleira no Grêmio. Acho que é ali que ele mudou. Acho que ele tem a partir do Grêmio ele virou um treinador de outro status, né? Antes ele não era assim, ele não era nem levado muito a sério, apesar de ter sido vice-campeão Fluminense na Libertadores em 2008, porque ali, naquele mesmo ano, por exemplo, ele saiu do Fluminense, foi pro Vasco e caiu com o Vasco. Depois ele rodou em vários times. E é um Bahia. processo natural, Sim, né? sim. Até pela idade, né? Sim, ele foi pro Bahia, aí ele foi pro Atlético Paranaense, ele teve outras 2 passagens pelo Grêmio antes daquela. Então ele não conseguiu firmar em nenhum lugar antes dessa passagem no Grêmio. Essa passagem no Grêmio foi uma passagem que colocou o Renato num status diferente aqui no Brasil. No Grêmio ele foi muito bem, ele ficou bastante tempo, acho que os 3 primeiros anos foram muito bons, depois teve uma queda, os 2 últimos já não foram tão bons, que é até normal. O Grêmio é um time que perde jogadores, e também no dia a dia, o próprio Renato, às vezes tem coisas que acontecem no dia a dia que com o tempo vai desgastando, isso é normal. O ponto forte de um cara que é gestor de grupo, ele vai se desgastando no grupo, fica mais difícil. Sim, e aí ele saiu, que é natural, mas foi excelente no Grêmio. E agora no Flamengo ele cai no melhor time do Brasil desde 2019. E assim, e acho que o Flamengo, o individual, resolve muito, e acho que é o que ele busca mesmo, o Renato. Ele se dá bem com os jogadores e acho que ele joga da maneira como ele joga, porque ele sabe que o time dele é melhor, né, individualmente do que a maioria. Assim, tem várias formas de você dominar um jogo. Esse Flamengo do Renato, a ideia é deixar um jogo bem aberto, é ataque contra ataque o tempo inteiro. Não é um time que... Só que no final ele tem as melhores peças e sai ganhando. Sim. Exatamente. A ideia dele não também. é... Que tem cara que tem o melhor time e fala assim, como eu tenho o melhor time, eu vou ficar com a bola o tempo inteiro, eu vou jogar os caras lá pra trás e eles vão se defender, eu vou ficar rodando a bola. O Renato, a estratégia é, vou atacar, eles vão me contra-atacar, mas eles vão ter chance, a gente vai ter chance, só que como o meu time é melhor, eu vou ganhar a maioria dos jogos. Isso com o Flamengo, porque em determinado momento com o Grêmio a gente falava que era o futebol mais bonito do Brasil. Sim. Bonito. Com o Grêmio era um pouquinho vistoso. diferente. Com Porque ele Grêmio- tinha o Arthur que cadenciava Então, que mais, criava, o Luan né? tava no momento... A saída do jogadores Arthur, do que Maicon. cadenciava mais. Tinha o Maicon, né? O Arthur, o Maicon, o Luan, ele soube se adaptar. O Grêmio ele já vinha jogando assim, ele soube se adaptar e melhorou algumas coisas, como Ontem a ele bola tentou, parada, Bruno, melhorou. quando ele tirou o Vitinho, ele tentou essa cadência com o Thiago Maia. Com o Thiago Maia e o Andréas adiantado. Né? Não deu. dizer é o Não seguinte, deu certo, o que eu né? quero dizer é o seguinte. Mas assim, o Renato, ele é um bom técnico. Eu acho que o Cuca é um técnico que taticamente é melhor que o Renato. O time do Cuca, você vê que ele tem variação, ele mexe, ele vira, ele busca alternativa. Assim, o Cuca, igual que ele fez no Santos, não tem muita alternativa, mas ele vai buscar, ele vai tentar. Mas também imagino que, aí eu não estou falando com certeza porque eu nunca convivi com eles, eu imagino que deva ser muito mais tranquilo trabalhar com o Renato do que com o Cuca, pelo que eu vejo de fora. Quesito cobrança, talvez. Sim, e até no dia a dia, tanto que o Cuca não fica muito tempo, o Cuca é muito intenso, é muito pilhado, né? Então o Cuca ele fica 1 ano nos clubes, 1 ano e pouquinho, dificilmente o Cuca vai ficar 5 anos como o Renato ficou no Grêmio. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, com o time do Flamengo, ele vai ganhar e não mudaria muito se fosse outro treinador. Tanto que com toda a contestação do Rogério Ceni, Foi campeão. É campeão brasileiro. Mas teve campeão brasileiro. Jorge Jesus ganhou também. O Domi, ele chegou a ganhar alguma coisa? Ele Ganhou participou também. do título brasileiro, É, né? então, Ele quer saiu dizer- no meio, veio o Rogério. Mas qual a importância de um Vamos fazer treinador demitido na com sua opinião, 70%, Flávio? quero dizer o seguinte, Em qualquer time, eu se tô você dizendo. precisar de alguma... deu um baque no time, você precisa do técnico Você acha que criar não vai- uma situação ele não tática. vai tirar? Não é o caso dele.
O jogo contra o Grêmio foi uma demonstração disso. Quando precisou do técnico, ele meteu 4 caras de velocidade num time que estava fechado. Enfim, ele vai ter dificuldade. Agora, ele tem uma série de virtudes. De novo, ele é um bom gestor de grupo, ele não enche o saco dos jogadores, ele é mais um boleirão lá, e isso também faz parte. Mas se precisar de tática, dificilmente ele vai conseguir. Teve um lance com o Isla que está sendo muito cobrado, assim, que não lembro qual jogo foi, mas foi um jogo recente do Flamengo agora, que o Flamengo... contra o Palmeiras. O Flamengo tomou um gol em cima do Isla, que o Wesley driblou o Isla e fez o gol, e no minuto seguinte o Flamengo empatou. Aí o repórter da Globo que estava transmitindo, ele falou que o Renato chamou o Isla e falou, você não pode tomar um drible daquele, mas a gente já empatou, beleza, tá tudo certo, tá zerado, vai pro jogo. Assim, é a maneira dele gerir, ele falou, mas deu uma confiança pro cara. Quer ver uma coisa que ele não vai fazer? Ele não vai tirar o Gabigol. De jeito nenhum. Porque ele sabe que vai gerar encheção de saco e tal. Então ele prefere o Pedro, é mais comportadinho, deixa... Ele faz esse tipo de Mas você quer ver uma coisa, Flávio? Você como ex-jogador, qual era o seu perfil? O que você preferia? Um estrategista? Ou um cara que fosse mais na base da prática, mais a resolver a situação no estilo Renato Gaúcho? É que eu não peguei treinadores como Renato Gaúcho, né? Por exemplo, eu peguei... O Luxemburgo, qual era o Eu perfil peguei do o Luxemburgo? Luxemburgo era bom taticamente, tudo, e escalava mesmo. Trabalhei com o Parreira, que era treino tático toda hora. Quer dizer, o Oswaldo O de estilo Oliveira... Renato, não. O Filipão não era mais um gestor de grupo do que um tático? Mas o Murtosa dava os treinos. Então tinha alguém Entendeu? por trás. Tem isso, tem. Às vezes não é sozinho. Por isso que eu falo. O Renato Gaúcho, quando o Flávio fala, boleirão do jeito de ser e de lidar. Sim. Só que quem dá tudo lá é o Alexandre, que É o trabalha auxiliar. com o Renato. É porque poucas pessoas falam do Alexandre. Isso E eu que posso O falar, Alexandre eu não é posso só o falar Renato. Isso que eu comparo O Renato- com o Apolinho. Flávio, não. Tinha o Não. Arthur Bernardes que dava Não. treta e o O Flávio, Apolinho. não, eu vou entendeu? te falar. É isso. O Alexandre não tem a moral de dar uma dura em ninguém. O Renato aí ele tem. passa pro Renato. Exatamente. Então o Renato O Arthur tem. Bernardes então, também não. se Aí o combina. Apolinho falava, ô, Não, aqui, ó. eles se combinam. Ó, o Alexandre É lógico. é do Fluminense na época que o Renato jogava. Eu joguei no Fluminense em 95. O Alexandre já estava lá. O Alexandre dá curso para todo mundo aí na CBF. É um dos maiores caras que tem no país. É ele que trabalha com o Renato. Aí você fala assim: o Renato pegou o Alexandre agora? Não. Desde a época que o Renato jogava, o Alexandre estava nessa campanha do Bahia, estava nessa campanha do Vasco. Sempre teve com o Renato a vida toda. Sim. Só que o Alexandre, ele é até mais dado do que o Renato com os jogadores. Normalmente o auxiliar é o que é mais dado do que o próprio treinador. E os caras respeitam muito o Alexandre, mas quem dá dura é o Renato. Porque o Alexandre não vai. O Alexandre pode até chamar, vem aqui, mas publicamente quem fica é o Renato para dar essa dura ou essa amizade. E pô. particularmente eu acho isso maravilhoso, porque uma comissão técnica é pra isso. A gente fala do futebol americano, Então, Flávio. daria pra ser o Apolinho. Então, mas não, calma. Calma, Flávio. Nós estamos deixa falando eu a mesma concluir. coisa. Sabe Não. qual é o Arthur futebol Bernardes, americano, o Flávio? Apolinho- O Apolinho era um bom Futebol comentarista. americano, Era Flávio. tático. Nada. Não foge muito daqui, mas o futebol americano, a gente vai pro intervalinho já. Mas deixa eu só falar isso, Coquinho, daí a gente vai pro intervalinho e seguimos no YouTube só, né? No YouTube Jovem Pan Esportes. Futebol americano é muito interessante o método de trabalho deles, porque tem o treinador, que é o treinador geral da comissão, e aí tem o treinador de defesa, o treinador do chute, o treinador do ataque, e isso é legal, porque é um trabalho em equipe ali, e tem uma mente que é o cara que comanda aquela equipe, no caso o Renato Gaúcho. Vamos pro intervalinho, porque o Flávio vai falar só pra rapaziada do YouTube com relação, segundo ele, Renato Gaúcho, o novo Apolinho. O YouTube Jovem Pan Esporte seguimos e no AM 620 em toda a rede estamos no intervalo. Talvez, Fausto. Quer aqui, repetir, Ô, Fausto, ô? talvez aqui no país não tenha nenhum treinador do país. O Cuca trabalha com o irmão dele, né? Cuquinha. Talvez nenhum treinador do Brasil aqui tenha um cara como o Alexandre ao lado. Isso eu Alexandre confio em você. Alexandre 100%. Mendes. Alexandre Mendes. É, Mendes. pode perguntar pra todo mundo. Ué, gente, É. tá batendo o que eu tô falando. O Renato não é um tático. E eu gosto de cara que um tático, eu gosto do cara que goste da coisa, que estude a coisa. E o que me incomoda mais é ele desdenhar disso. Não precisa estudar, não precisa nada. É que eu acho que ele já provou que ele é também. Não É o que é. eu tô- mas é o que eu tô acabou de falando. falar. Mas, Flávio, ele quem é o Alexandre Flávio, Mendes? eu ué. citei pro Bruno aqui o Grêmio porque ele teve um outro time em suas mãos. Não, Ele e o teve o Alexandre Fluminense, um outro estilo de jogo. E o Alexandre também. Então, mas a gente não sabe até que ponto ele não interferiu no time do Grêmio, Ó, ele não interferiu no time do ele pede a Fluminense final, taticamente, ele Flávio. pede nos Parece pênaltis. que é o Você tá Alexandre entendendo? Mendes. Com a LDU, sim. O Thiago Neves arrebenta no jogo, ele e o Washington, o coração valente. O Fluminense, com uma partida na mão, ganha tranquilo, deixa o LDU empatar e perde nos pênaltis no Maracanã. Não é isso? Foi Bruno? 3x1 Foi Fluminense. 3x1. Perdeu lá esse gol, de né? 4x2 e ganhou de 3x1. É, aqui. perdeu nos Perdeu pênaltis. nos pênaltis, sim.
O Thiago Neves acaba com o Thiago jogo Neves fez e 3 pe- gols. e perde o pênalti. É. Ele perde Quer o dizer, pênalti. se O AM precisar voltou, estamos da de volta na tática, M620. Precisar da tática vai ter problema. Precisar da tática vai ter problema. Então Agora, eu não consigo assegurar isso. Eu respeito a Não, sua nem opinião, eu, nem mas eu. eu não consigo Nem assegurar eu, que nem se eu, nem precisar eu. ele não Agora, vai. é assim, eu tipo acho assim, que ele vai segurar você tinha, a eu bronca. vi, né, convive treinamento, por exemplo, de um Parreira, de um Luxemburgo. Eu gosto do treinador assim. Agora, tá errado. Eu vi o Pepe ganhar um monte de títulos. Eu vi o Travalheiro adorável. Tô Poucas falando de pessoas caras que eu sabem que adoro. Pepe foi campeão brasileiro no São Paulo, né? Mas é aí. Muita Então, gente acha que foi o Cilinho. Como é que era o muita Pepe? O gente Pepe, era o ele Pepe. era um cara de... os caras amam o Pepe, todos nós amamos. Mas o Pepe, ele mesmo fala, ele não era um tático. Ele era um cara de saber gerir grupo, que não é fácil. O Cilinho era um tático. Tem dois... Eu gosto mais do tático.